Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula de teologia paulina. Estamos aqui estudando o livro A Teologia do Apóstolo Paulo de Midal, né? Uma obra sensacional, um clássico da editora Paulus. Me pediram, né, da última vez, pastor, fala o número da página que o senhor está estudando, porque eu comprei o livro e estou querendo acompanhar também. Show! Nós vamos começar hoje, estamos na página 46, lá embaixo, no último parágrafo, no subtítulo, Como escrever uma teologia de Paulo. E graças a Deus, louvo a Deus pela sua vida, pelo privilégio, oportunidade de poder estar aqui, trazendo aqui mais uma aula. Eu estou assim, agora nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, estou me sentindo cansado a beça, porque eu fui correr agora há pouco, e o corpo sentiu o calor aqui, abafado no Rio de Janeiro, mas estamos aí. Após os exercícios, vamos aí falar um pouco sobre teologia paulina. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, juntos, crescendo aí na graça e no conhecimento. Somos estudantes, estamos crescendo juntos, você aí, eu aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, dê o like, faça seus comentários para ajudar a engajar o canal, diga oi, boa tarde, aleluia, glória a Deus, fala alguma coisa aí, cara. E escreve alguma coisa aí, diga oi, ok, beleza, para ajudar a engajar o canal, compartilhe esse vídeo aí com os grupinhos, os amigos, divulgue para que esse canal possa crescer e glorificar o nome do Senhor. Aqui é o Point Teológico, né? Nós procuramos respeitar aí os vários pensamentos dentro da cristandade, né? Que não é o ponto calvinista, nem um ponto arminiano, embora eu seja arminiano, não é o ponto anglicano, não é o ponto luterano, mas a gente faz aí divulgação de várias obras, de vários autores, de outras vertentes, não somente pentecostal arminiana, mas calvinista, luterana, anglicana, sem problema, ok? E peço a você, se você deseja ser um apoiador do nosso canal, sente no coração, o Espírito Santo está tocando no seu coração, você entende que esse canal é um ministério, abençoe o nosso canal, clica aí, abaixo aí nos comentários, tem um link do Apoia-se, você pode se tornar apoiador do canal, a partir de R$5, olha, R$5 é um valor assim, que em muitos lugares você ainda não consegue fazer um lanche, né, um lanchinho, né, por mês aí você pode abençoar o nosso canal, ajudar-nos aí a conquistar, conseguir mais obras para a gente divulgar. E fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp, certo? Não é um grupo do WhatsApp para debates, não. É para a gente ali trocar ideias teológicas. E vamos colocar você no grupo do WhatsApp. E dentro em breve vamos começar, quando batermos a meta, que você vai ver a meta lá, clicando aí, nos comentários no Apoia-se, aí a gente vai começar a sortear a livro de teologia para os apoiadores que estiverem ali todos os meses ativos, certo? Então imagina, você ali abençoando a gente com 5, 10 reais, de repente você ganha um livro aí de 80 reais, 70, um livro de teologia, bacana, 100 reais. Só, maravilha? Muito bem, como escrever uma teologia de Paulo? Diz o Dimidal aqui. Podemos, portanto, falar acerca da teologia de Paulo e não apenas a respeito da sua doutrina ou religião ou retórica, e sobre a teologia de Paulo, e não apenas concernentes à teologia das suas cartas. Isso, contudo, nos deixa ainda outra pergunta. Como proceder para escrever esta teologia? Para alguns, o objeto principal da pesquisa deve ser o centro, ou mais explicitamente, o centro organizacional da teologia de Paulo. Isso evoca uma velha discussão que ainda continua a ressoar, particularmente entre os especialistas alemães, sendo ainda propostas e defendidas alternativas mais antigas. O dinamismo central da teologia de Paulo estaria na tensão entre o cristianismo judaico e cristianismo gentílico, como originalmente sugeriu Bauer. Bauer foi um teólogo alemão aí que trabalhou bastante no século XIX, né? Com Paulo. O centro da teologia de Paulo será a justificação pela fé? É uma boa pergunta. Possivelmente, se você estudar aí alguns teólogos luteranos, eles vão afirmar que sim, né? Outros não. Como continuaram a insistir Bultmann e Ernest Käsemann com renome com convicção? Veja, se você entende que o centro da teologia paulina é a justificação pela fé, você não está sozinho.
acompanha você Rudolf Bultmann, um dos maiores especialistas do Novo Testamento aí, alemão, na minha opinião, liberal, há quem defenda e diga que não, e Ernest Käsemann, que é também outro teólogo também de suma importância, alemão também, liberal também, mas o pessoal é luterano e alemão, a maioria são liberais. Eles defendiam essa tese. Qual é o centro da teologia paulina? A justificação pela fé. Ou deveríamos ver o aspecto central na participação em Cristo, ou alguma forma de misticismo de Cristo. Lembramos-nos especialmente de Albert Schweitzer. Aliás, eu tenho um vídeo aqui deste livro, escrito por Albert Schweitzer, sim, esse mesmo, que foi médico, missionário, teólogo, que foi também músico, filósofo. O cara foi um monstro sagrado. O cara foi especialista em tudo. E ele olhava para Paulo e via Paulo trazendo uma teologia extremamente mística. Mística no sentido de abordar muitas questões do homem espiritual, da comunhão, do estar em Cristo, né? Por exemplo, a palavra estar em Cristo nas epístolas paulinas aparece 164 vezes. Então essa abordagem é que Albert Schweitzer, a pessoa fala Schweitzer, mas é Schweitzer. Albert Schweitzer, ele vai abordar isso. Então temos esse livro publicado pela Fonte Editorial, como falei aqui, já fiz review aqui no canal, O Misticismo do Apóstolo Paulo. Então estou lendo ele, interessantíssimo, muito bom. Ou, Jimmy Dow diz o seguinte, ou não será antes a teologia da cruz que se encontra firmemente no centro, como por exemplo em Ulrich Wilckens, acho que é alemão também, Ulrich, nome difícil, hein? Wilckens, esse confesso que eu nunca ouvi falar sobre este teólogo, não. Ou, alternativamente, não deveríamos procurar algum princípio unificador subjacente, talvez nos termos da antropologia de Paulo, da última geração, ou na história da salvação, ou na ideia mais recente de uma narrativa subjacente de aliança, ou Cristo. Olha, então existem aí teólogos que estão abordando aí outros centros da teologia paulina. Abandonaram a questão da justificação pela fé, a questão do misticismo de Paulo, que Schweitzer abordou, e outros teólogos mais recentes vão abordar, vão dizer que existem outros centros na teologia paulina, como por exemplo, a ideia recente da narrativa subjacente da aliança. Paulo tratando aí, talvez ele queira dizer aqui essa aliança, no que diz respeito à nova aliança que há em Cristo, traçando paralelos ali acerca da lei, principalmente essa abordagem que ele trata ali de Romanos e Gálatas, né? A aliança mosaica, traçando os paralelos entre a aliança mosaica e a aliança em Cristo. E mais aqui, mas o problema da imagem de um centro, núcleo, o princípio, é que ela é muito fixa e inflexível. Interessante. Do ponto de partida, fortalece a impressão de que a teologia de Paulo era estática e imutável. Talvez ajudasse uma imagem diferente, tal como substrato, simbolismo, mestre, gramática básica ou algo semelhante. Nas discussões recentes sobre a teologia de Paulo na América do Norte, a imagem de lente acabou sendo a mais popular, embora o que era essa lente, o que passava através dela, seja algo mais discutível. Para Edgar Krantz, a lente teológica era apocalíptica. Olha, ele vai citando aqui, veja bem que interessante, ele vai dialogando com outros autores. Isso que é legal de você estudar autores assim tops, né? Por quê? Porque ele vai abordando aqui teólogos que você já conhece, Schweitzer, Bultmann, Käsemann, ok. Mas outros teólogos aí mais recentes, menos populares. Por exemplo, esse Edgar Krantz, eu nunca ouvi falar, mas ele vai dizer o seguinte, que ele aborda Paulo trazendo uma lente teológica voltada para a apocalíptica. Caramba, aí, ou seja, ele vai usar, obviamente, de maneira intensa, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, acerca da volta do Senhor, a ressurreição do corpo. Então ele traz Paulo, ele aborda um apóstolo Paulo muito voltado para as questões do desvelamento, né? É um termo muito utilizado por alguns teólogos.
quando vai se falar sobre revelação Apocalipse. Para Heinz, outro teólogo, o objetivo era traçar os contornos da lente hermenêutica através da qual Paulo projeta as imagens do mundo simbólico da comunidade sobre a tela da vida da comunidade. Tá vendo? Outro teólogo que é esse cara, esse Heinz aqui, vai traçar aí, vai focar as lentes da sua teologia paulina para uma hermenêutica voltada para a vida da comunidade. Para ele, Paulo, olha que interessante, para ele, o apóstolo Paulo, o enfoque maior não era apocalíptica, não era a justificação da fé, não, era a ética, a vida do dia a dia, a praxis da comunidade. Isso é interessante porque acho que se a gente botar aqui 10 estudantes de teologia, 10 teólogos, cada um vai trazer um enfoque. Eu particularmente penso que isso é muito relativo, porque é como se você estivesse perguntando assim, o que mais te atrai em Paulo? Qual é a abordagem que Paulo faz em suas epístolas que mais chama a sua atenção? Acho que isso parte do pressuposto de algo muito pessoal de cada estudante de teologia, de cada pessoa que está estudando Paulo. Né? Eu acho que, é claro, né, que nem todos esses teólogos vão trazer essa abordagem que eu estou falando aqui. Eu gosto mais de Paulo esse ponto. Não é tão simples assim. Mas passa essa ideia, né? Temos uma impressão como essa, né? O que você mais te atrai, que mais te chama a atenção em Paulo? Parece que é isso. Eu sei que não é, mas parece. Cada um trazendo um enfoque diferente. Veja como é rica, né, a teologia paulina. Para Jewett Basler, o teólogo, a lente era a experiência de Paulo através da qual passava a matéria-prima da teologia de Paulo. Mas mesmo com esses poucos exemplos, a imagem está se tornando forçada e artificial. E é muito duvidoso se capta ou evoca o dinamismo da teologização de Paulo em grau suficiente. Efetivamente, foi o caráter dinâmico da teologia de Paulo que deixou uma das impressões duradouras dos 10 anos de discussão do grupo de teologia paulina da SBL. A sensação de que a teologia de Paulo era uma atividade, de que era sempre interativo, de que Paulo nunca foi apenas teólogo, mas sempre e ao mesmo tempo foi Paulo, o teólogo, o missionário e o pastor, ou numa palavra, Paulo o apóstolo. Eu também tenho essa perspectiva. Paulo não foi só, eu tenho isso comigo, eu acho que você que está me ouvindo aí também deve pensar dessa forma. Paulo foi apenas teólogo? Penso que não. Paulo foi um excepcional teólogo, mas não foi só teólogo. Paulo foi pastor, cara, muito pastorzão mesmo. Sofria, padecia, se angustiava, preocupado com as pessoas. Como é que as pessoas estavam, as pessoas que ele havia discipulado, ele havia lançado a semente da palavra, como é que estavam as igrejas que ele havia plantado. Ele sofria. Tu viu o caráter de pastoral mesmo. Paulo era teólogo, Paulo era pastor, Paulo era missionário. Sem dúvida. Tem alguns pastores que têm esse chamado, né? Vai ficar numa igreja 20, 30 anos até se aposentar, até morrer. Eu já conheci pastores, um pastor que conversou comigo assim, pastor, Ansel, minha igreja está uma bênção, a igreja cresceu, a igreja está caminhando bem, mas eu nunca fui pastor de ficar mais de 5 anos numa igreja, não. Eu já estou indo embora. Vou deixar essa igreja que eu estou, fui embora. Fui para outro país. Tem pastores que têm também esse espírito missionário, né? Esse chamado. Paulo tinha tudo isso. Paulo tinha um chamado para mestre, ele era teólogo. Paulo tinha um chamado pastoral, era pastor. E ele era apóstolo, né? Apostelos, o apóstolo, o enviado do Senhor, né? Interessante. A alternativa mais óbvia é reconhecer o caráter mutante da teologia de Paulo e tentar a descrição dela nos termos do seu desenvolvimento através das cartas de Paulo. Que dinâmica significa desenvolvimento geralmente foi tomado como evidente em tais trabalhos. O exemplo mais comumente citado é o da escatologia de Paulo, supondo-se habitualmente que a demora da parousia enfraqueceu a expectativa imediata de Paulo ou mudou sua ideia do processo pelo qual ocorreu
a transformação no corpo da ressurreição. Os acadêmicos vão bater nessa tecla bonito, de que Paulo mudou de ideia em relação à 1 Tessalonicenses, em relação à 2 Tessalonicenses. Eles vão até dizer isso, né? Paulo se equivocou, Paulo tinha uma expectativa imediatista em relação à parousia, a volta do Senhor Jesus, e ele se frustrou, isso aí eles estão dizendo, que diz, né? Ele teria se frustrado, ele teria percebido que cometeu um equívoco, ele percebeu que o período em que a igreja presente como propagadora do Evangelho não seria um período curto, relativamente curto, mas seria um período muito longo. Então aí alguns teólogos vão fazer essa abordagem de Paulo, dizendo que ele teria percebido que essa expectativa imediata da volta do Senhor havia sido frustrado. Eles teriam se frustrado com isso, né? Bem, essa é uma visão acadêmica, né? Eu não acredito que o Espírito Santo que inspirou estes homens, sou conservador, teria enganado Paulo. Há uma explicação óbvia, né, para tudo aquilo que eles entendem como controvérsia, como algo polêmico, como discrepância, né? Aqui os problemas são bem conhecidos. Nós não podemos ter segurança suficiente das datas relativas das cartas para traçar qualquer linha firme de desenvolvimento entre elas. E não conhecemos o suficientemente as circunstâncias de cada carta para podermos determinar que medida de particularidades das formulações foi reflexo de circunstâncias mutantes e não de teologia mutante. Em anos recentes, a discussão girou mais em torno da pergunta se precisamos falar de desenvolvimento antes mesmo de Paulo escrever as suas cartas. Com relação ao próprio Paulo, a pergunta-chave seria: até que ponto a conversão de Paulo resultou na transformação dos antigos pontos fixos da sua religião antepassada completamente ou só parcialmente? Depois da fé em Jesus Cristo, deixou o judaísmo para trás. Como parece sugerir Gálatas... Não, ele está fazendo uma pergunta aqui, desculpa. Depois da fé em Jesus Cristo, deixou o judaísmo para trás, como parece sugerir Gálatas 1, 13 e 14, ou deveríamos até hesitar em falar de conversão, pelo menos no sentido de mudança de uma religião para outra? Quando você estuda Gálatas, Paulo ele tem uma posição muito firme. Ele chega a ser até intolerante com qualquer possibilidade de se praticar o judaísmo, de se voltar a praticar algum traço do judaísmo, né? Aquele que não está em Cristo caiu da graça, aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição, coisa forte, né? Quando ele vai escrever Romanos, ele vai traçando um diálogo ali, ele vai dizer que a lei é boa, né? Ele não pega tão pesado quanto Gálatas. Então essas questões assim são abordadas pelos acadêmicos. Paulo muda de ideia, Paulo ficou mais tolerante. Não significa que ele tenha voltado para o judaísmo, entenda bem, não entenda dessa maneira. Mas ele teria ficado mais tolerante em relação ali aos primórdios do seu apostolado, onde ele é um cara extremamente intolerante. A sua conversão foi muito radical, extremamente radical, e ele pega firme, não tem diálogo, com a mínima possibilidade de voltar para o judaísmo. A Divindade diz o seguinte: ou deveríamos até hesitar em falar de conversão, pelo menos no sentido de mudança de uma religião para outra. Será que de fato ele tinha essa consciência? E os caras discutem isso, né? Paulo tinha essa consciência de que ele estava vivendo uma nova religião quando ele encontra-se com Jesus de Nazaré a caminho de Damasco. Ele tem essa consciência que ele estava vivendo uma nova religião, ou ele ainda estava dentro do judaísmo? São questões que são colocadas, a gente pode refletir, pensar sobre isso, né? Num grupinho assim de bate-papo. Paulo estava consciente de que havia inaugurado uma nova religião, ou ele ainda
entendia que estava dentro do judaísmo, mas apenas crendo em Jesus de Nazaré. Ou, ao contrário, devemos supor que o sentido de dedicação de Paulo aos gentios, ou em seu antagonismo, obras da lei, ou ambas as coisas, só se desenvolveram nos anos entre a cristofania na entrada de Damasco e a sua primeira carta. É isso aí. Essa questão da cristologia paulina se desenvolve em que momento? Porque passam-se décadas, né? Passam-se muitos anos entre sua conversão e as epístolas, né? Passam-se muitos anos. Estima-se que, por exemplo, o 1 Coríntios foi escrito ali anos 55, 56. Então teria passado 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, né? Desde a sua conversão em Damasco até ele escrever aos Coríntios. O que mudou? O que ele pensou? O que evoluiu na sua teologia, né, em 20 anos, cara? A nossa cabeça muda pra caramba em 20 anos, né? O debate sobre esse ponto continua sem que se tenha chegado a consenso significativo. Tentativas que podemos chamar de intermediárias entre a imagem estática de centro e a imagem mutante de desenvolvimento procuraram identificar um momento ou princípio particular que permanece relativamente estável dentro do fluxo ou que se tornou determinante e decisivo no desenvolvimento. O candidato mais óbvio é, mais uma vez, a conversão de Paulo. Pode-se até argumentar que a teologia de Paulo, como um todo, foi simplesmente desdobramento da significação da cristofania inicial. Interessante, gosto desse termo, cristofania, né? Que é o aparecimento de Cristo a Paulo a caminho de Damasco. Ou então a própria cristofania ofereceria, nos termos de Paul Sanders, que foi um grande teólogo dos anos 70, né? A solução, especialista em Paulo, uma solução da qual pode ser deduzida toda a teologia paulina da condição humana e da redenção divina. Entre os estudos recentes, Jürgen Berger tentou combinar um esquema de desenvolvimento com a busca de um centro. Propõe 3 frases principais nos escritos teológicos de Paulo. Primeiro, sua teologia da eleição, baseada em 1 Tessalonicenses. Segundo, a teologia da cruz, baseada em Coríntios. E terceiro, sua mensagem de justificação, já em Gálatas. Pela qual, ou melhor, destes 3, o segundo é o centro real, ou seja, a teologia da cruz, para Jürgen Berger. A teologia da cruz é o cânon pelo qual é definida a teologia da eleição. A mensagem da justificação é a linguagem da qual se reveste a teologia da cruz. Interessante. A teologia da cruz, sim. Eu não olharia, não avaliaria, não incluiria aqui meus 3 pontinhos essa questão da eleição. Eu acho que a teologia da cruz e a justificação são temas mais predominantes em Paulo, não dizendo que não tem importância a teologia da eleição em Paulo, mas cada um tem um entendimento, né? Entretanto, de todas as tentativas nessa área, provavelmente a mais sofisticada e influente é a defesa de Berger, que faz de um modelo de coerência dentro da contingência, em que para ele a coerência do Evangelho é constituída pela interpretação apocalíptica da morte e ressurreição de Cristo. A força deste modelo está precisamente em que a coerência não conduz a alguma formulação estática ou estrutura inalterável de pensamento, e assim não pode ser facilmente rompida pelas correntes mutantes da contingência. A contingência é esse elemento estável, constante, que expressa o que Becker chama de a base de convicção da proclamação de Paulo, ou que o próprio Paulo chama de verdade do Evangelho. Perfeito. Concordo com essa análise, com essa perspectiva. Só mudaria ali uma pouca coisa, tiraria a teologia da eleição, colocaria um Paulo místico, né, que foi o que o Albert Schweitzer abordou, colocaria ali o misticismo de Paulo, né, ou a escatologia paulina, é suma importância. Aliás, estou lendo esse livro de Albert Schweitzer,
dentro do misticismo de Paulo, Schweitzer vai abordar essa questão da escatologia, vai dedicar bastante tempo para falar sobre isso. Né? Diz mais aqui, certamente, seria sábio da parte dos estudiosos da teologia de Paulo adotar algum modelo desses. É simplesmente questão de respeito pelo nosso assunto e pela estatura transparente do homem supor coerência essencial no seu pensamento e na sua prática, salvo prova em contrário. E é simplesmente questão de bom senso que tal coerência tenha assumido uma variedade de formas, algumas das quais podem ser definidas em termos de desenvolvimento, mas todas serão coerentes em grau maior ou menor. Em todos os casos, o modelo mais flexível provavelmente será o mais frutífero como instrumento de análise da teologia de Paulo. Como o próprio de Midal, né, abordou, quando se coloca apenas um centro, qual é o centro da teologia paulina? Um só, é a justificação pela fé. Eu concordo com o que ele fala, você fica muito restrito, né? Você restringe toda a teologia de Paulo só na justificação? Será que é só isso? Não, Paulo é muito mais do que a justificação pela fé. A teologia é muito mais profunda em outros pontos, em outras nuances também. Como ele falou, né? Fica muito rígido, né? Inflexível essa teologia. Então, na próxima aula, nós paramos na parte 51, vamos falar sobre o rumo a uma teologia de Paulo, ok? Estamos ali em prolegômenos, hein? Tem muita coisa ainda para estudarmos. Deus abençoe e até a próxima.